Olá, como vai? Vamos começar então nossa terceira aula do minicurso Disciplina Positiva no Atendimento a Famílias. Eu sou Tayana Teles e hoje nós vamos falar sobre a disciplina positiva na segunda infância. Só para a gente lembrar como é que a gente está classificando a infância aqui, a gente dividiu em 3 partes, né? Na verdade, vocês vão entender depois que são só 2, 3, a gente vai entender melhor. E hoje falaremos sobre a segunda infância, que compreende a idade mais ou menos entre 4 e 8 anos, tá? De acordo com a nossa classificação aqui, para melhor compreensão e andamento do nosso curso, tá bom? Essa segunda infância é caracterizada por Piaget como sendo o período pré-operatório, ou seja, é a parte em que a criança está começando a entender, ela está desenvolvendo a sua linguagem, o seu processo de verbalização, está começando a entender o si, por exemplo, relações de causa e efeito de forma mais consistente. Ok? Então, de 4 a 8 anos é o tema da nossa aula de hoje. E aí eu quero que vocês relembrem a nossa aula anterior, tá? Tudo que foi dito na aula anterior pode ser aplicado, né, muitas das ferramentas, para essa segunda infância. A gente vai lembrar algumas mais para frente. Mas agora eu quero lembrar uma coisa para vocês. Geralmente, quando os pais procuram a gente para a clínica, né, para orientação parental, ou para um atendimento psicológico ou psicopedagógico, os pais trazem uma queixa que está muito relacionada ao comportamento da criança. Então, o que a gente consegue ver, o que a gente consegue identificar na criança é o comportamento. Tá ali, é o que está visível. Então, quando a gente faz uma analogia a um iceberg, o comportamento é a parte visível desse iceberg. Mas como vocês já sabem, um iceberg embaixo ele é muito maior. Então, embaixo desse comportamento, por trás desse comportamento da criança, existem objetivos. Porque a gente viu, né, que segundo Adler, todo comportamento que a criança ou um adulto até tem é baseado num objetivo. Então, as crianças que se comportam mal têm um objetivo equivocado a partir de uma crença também equivocada de aceitação e importância. Lembra que a gente falou sobre isso? Que todas as crianças elas querem ser aceitas, importantes e respeitadas e amadas. Então, quando as crianças sentem que elas não conseguem isso, quando elas têm a crença de que elas não são aceitas, de que elas não são amadas, elas desenvolvem objetivos equivocados baseados nessa crença. E aí começa um mau comportamento. A gente pode entender, por exemplo, que uma criança que apresenta um mau comportamento, ela se encaixa num desses pontos aqui, tá? A gente vai entender melhor, vocês vão entender cada um desses pontos. A primeira criança, né? O primeiro ponto aqui nesse iceberg aqui. É uma criança chata, é uma criança insistente, que está o tempo inteiro chamando sua atenção, que é inquieta, que não para, que joga brinquedo, que fica fazendo pergunta várias vezes, que está ali, que não te deixa em paz. Então, se a gente receber esse tipo de queixa na clínica, você já identifica esse primeiro ponto, tá? Grava aí. O segundo ponto é uma criança desrespeitosa. A gente já vai num nível que vai piorando a situação. Então, uma criança desrespeitosa, teimosa, que não obedece, segundo os pais, respondona, é mal educada, já está num nível próximo a um grau ainda mais elevado, que é o terceiro ponto. São crianças desorganizadas, agressivas, brigam, choram por tudo, fazem birra o tempo inteiro, provocam, são vingativas, peitam, desrespeito também, né? Então, se acumulam um pouco dos perfis anteriores, tiram notas baixas, desafiam professores, tá muito semelhante ao TOD, né, gente? Mas não é, tá? E depois a gente vai entender como identificar a diferença entre um TDAH e uma criança que apresenta um comportamento no estilo que é mais comportamental, mais relacionado à dinâmica familiar e não relacionado diretamente a um transtorno, certo? E por último, um caso bem mais triste, por exemplo, é uma criança que desiste. Ela não tenta, ela é uma criança apática, uma criança submissa, que por um lado é dita como muito obediente, mas na verdade é uma criança que não tem mais interesse em se esforçar para fazer alguma coisa. Ela tem a crença de que ela não vai conseguir aquilo, então ela é melhor nem tentar. Então ela não faz as tarefas da escola, ela acha que não é capaz, é uma criança desinteressada, que é desorganizada, não liga muito para as coisas. Então, é uma criança já com um perfil mais negligente mesmo, tá? De não se importar mesmo com as coisas. E o interessante desses 4 pontos é que a gente vai ver logo em breve que existe uma cadência, certo? Uma criança ela pode iniciar, por exemplo, na primeira infância, no perfil inicial, como chato, insistente, inquieto. Daqui a pouco a gente vai entender e denominar cada um deles. E depois ela ir
entre aspas, progredindo até o nível final, que geralmente se apresenta mais na adolescência, esse nível submisso, passivo, que é mais comum na adolescência, tá? Isso não tem comprovação, mas é o que a gente está começando a perceber no comportamento infanto-juvenil, certo? Vamos nomear, vamos dar nome aos bois. O primeiro perfil que a gente viu, que são as crianças chatas, insistentes, inquietas, são aquelas crianças que eu comentei na aula passada, que estão o tempo inteiro fazendo algo para chamar a atenção dos adultos. Então, o objetivo dessa criança é a atenção de um adulto. Então, a crença equivocada dessa criança, o objetivo equivocado dela é a atenção indevida. Então, a criança está o tempo inteiro chamando a atenção de um adulto porque ela acredita na crença dela que ela só é aceita e só é amada se ela estiver recebendo a atenção de um adulto. Então, dá para perceber que é uma criança desencorajada, que é uma criança que ela está o tempo inteiro precisando sentir essa presença, sentir esse amor para achar que é aceita. Então, se ela não recebe essa atenção, ela acha que ela não é amada. Então, a gente precisa demonstrar isso para os pais, né? Eles precisam perceber isso. Muitas vezes, acontece com pais que são mais ausentes, que trabalham fora, que passam pouco tempo com os filhos. Então, as crianças acabam desenvolvendo esses maus comportamentos justamente para ter realmente a atenção dos pais, né? Porque só assim elas se sentem amadas. E aí, uma solução para isso, já vou adiantar, é a gente encorajar os pais a fazer o tempo de qualidade. Então, momentos diários de tempo de qualidade já resolve muito, já melhora muito a consistência desses maus comportamentos relacionados a uma atenção indevida. O segundo quadro são as crianças que apresentam poder mal dirigido. São aquelas crianças que acham que só são aceitas se elas estiverem no controle da situação. Então, isso é muito comum em lares de pais autoritários, né, que tem um autoritarismo mesmo, não autoridade, mas um autoritarismo. Então, as crianças percebem que naquele lar está reinando a autoridade, opa, então eu também tenho que ter minha voz para ser aceita aqui nesse ambiente. Então, aí ela começa, né, a acreditar que o poder vem dela. Então, ela responde, ela desobedece, ela não aceita, ela é teimosa. Então, crianças nesse perfil têm a crença de que só são aceitas e amadas se elas estiverem no controle da situação. O próximo nível, o próximo perfil, são as crianças vingativas. São aquelas que têm a crença de que elas não são aceitas. Então, aqui a gente já vai para um grau mais elevado. Nos anteriores, a criança só é aceita quando realiza aquele comportamento. A partir de agora, as crianças já sabem que não é aceita. Olha que triste isso. Ela sente, ela sabe, na cabeça dela, tá? Que ela não é aceita, que ela não é amada. Então, por isso, ela vai se vingar. E aí ela começa um mau comportamento, uma criança extremamente desafiadora, extremamente desobediente, que realmente está fazendo aquele comportamento para se vingar daquela autoridade, daquele pai, daquela mãe ou do professor, muitas vezes. Então, ela não se sente aceita e por isso ela prefere magoar os outros do que ser magoada. O último ponto é a inadequação assumida. A criança também sabe que não é aceita, então ela nem vai mais se esforçar. Chega a ser muito triste, né? Então, ela sente que ela se dedicou, ela tentou durante muito tempo e nunca conseguiu ser aceita. Aí ela decide desistir. E aí ela assume essa inadequação e para de tentar, né? Então, é um pouco triste uma criança ou um adolescente que chega até esse ponto e muitas vezes a gente não se dá conta de que foi por uma cadência de eventos em que a criança, durante muito tempo, não vinha se sentindo amada, não vinha se sentindo aceita. Então, é muito importante que a gente passe essa visão para os pais, tá? É claro, e é muito importante também, que a gente passe a ideia para os pais de que não é que eles não amam a criança, mas é como as crianças se sentem. As crianças, na visão delas, né, elas têm a crença de que não é aceita. E é bom chamar a atenção também, porque essa crença, muitas vezes não, essa crença, ela é inconsciente. Claro que a criança não tem muita consciência disso, ela não pensa assim, eu não sou aceita, então eu vou fazer isso. Isso acaba sendo de forma inconsciente, tá? Para a criança. Então é muito importante a gente informar isso para os pais. Então, resumindo, uma criança que está no nível de atenção indevida, como é que o adulto se sente? Então, como é que a gente pode reconhecer isso? Então, essa parte é muito importante para a gente fazer numa anamnese, uma entrevista, a gente conhecer melhor o perfil dessa família, das crianças, para poder intervir de modo mais assertivo. Então, como é que os pais se sentem com relação ao comportamento da criança? Perguntem isso para eles, tá? Usem os recursos que estão disponíveis aí nos materiais extras para alcançar essas respostas, tá? Então,
Os pais, a gente pergunta para eles, como você se sente com relação a esses comportamentos do seu filho? Se as respostas forem essas aqui, ó. Eu me sinto muito chateado, eu me sinto muito irritado, ele tira minha paciência, eu fico muito nervoso. Então, são pais cuja criança está no nível de atenção indevida. E qual é a mensagem que a criança está querendo dizer? Perceba-me e envolva-me de forma útil. Então, começa a praticar o tempo de qualidade, começa a dar tarefas para aquela criança, para que ela se sinta importante naquele ambiente, para que ela se sinta necessária. Então, definir atividades para fazer junto com ela, ou até assim, enquanto os pais não puderem dar atenção, direciona para a criança fazer algo para ajudar na casa, né? Cooperar. O segundo ponto, poder mal dirigido. Quando os pais se sentem desafiados, ameaçados, derrotados e muito bravos, né? Com raiva mesmo. Então, é a criança que está no poder mal dirigido quando os pais se sentem dessa forma. E o que a criança está querendo dizer? Permita-me ajudar, me dê escolhas. Ela quer participar. Percebam que todos dão uma conotação de cooperação, né? Então, a gente percebe, de acordo com o que a gente viu lá na primeira aula, o quanto a cooperação é importante no encorajamento das crianças. É bom deixar isso bem claro também para os pais, tá? Percebam logo nas primeiras sessões se as crianças têm tarefas dentro de casa, se elas participam das escolhas feitas naquele ambiente. É extremamente importante que a criança se sinta pertencente àquela família, tá bom? O terceiro ponto, vingança. Quando os pais se sentem magoados, porque a criança está realmente no comportamento vingativo. Então, os pais se sentem magoados, se sentem decepcionados, desacreditados, ressentidos mesmo. São aqueles pais que falam assim, geralmente, né, tem essa frase, eu já tentei de tudo, eu não aguento mais. É muito comum, são pais que já estão no nível de desistência. Então, o que a criança está querendo dizer? Eu estou magoada, eu estou triste, eu estou ferida, eu não sinto que vocês me amam. Então, me ame, mostre, valide os meus sentimentos, né? Aceite o que eu estou querendo te oferecer. Então, comece a olhar para mim. É mais ou menos isso que a criança está tentando dizer. E o quarto e último, inadequação assumida. Os pais se sentem desesperados, não sabem mais o que fazer, porque as crianças não querem mais fazer nada, não se empenham mais em fazer nada. Lembrando, é muito comum, mais comum isso na adolescência, certo? Vocês vão perceber. Os pais já estão desesperançosos, não sabem mais o que fazer mesmo. Estão se sentindo impotentes, como se não adianta mais nada o que eu faço, não vejo resolução, e se sentem inadequados, eles acham que não são bons pais nesse nível. Então, quando vocês recebem esse tipo de resposta dos pais, significa que as crianças ou o adolescente está no nível de inadequação assumida. E o que essa criança está tentando dizer para os pais? Não desista de mim, mostre-me um pequeno passo. Então, essa criança, ela já está no nível que ela não quer tentar. Então, o mais importante aqui é você encorajar essa criança, mostrar que ela é capaz e parabenizar e valorizar cada pequeno passo que ela der. De cada tarefa que a criança for fazer, um pequeno passo já é uma conquista. Então, valide essas conquistas, mostre que isso foi um grande passo que ela conquistou. Crianças nesse perfil, elas geralmente também estão acostumadas à negatividade do erro. Então, muitas vezes são pais que cobram muito, né? Que tem um nível de cobrança de estudos ou de comportamento muito excessiva. Então, as crianças, elas acham que nunca vão dar conta dessa expectativa dos pais e acabam desistindo. Então, é muito importante que os pais percebam que essa cobrança está excessiva e que é importante validar os pequenos passos e não os erros, né? Que muitas famílias dão muito valor aos erros. Valor no sentido de uma criança que erra, um adulto que erra, ele é punido, ele é criticado, ele é apontado, enquanto os acertos, eles são meramente necessários, né? É o que a gente ouve, não fez mais que a obrigação. Então, isso é péssimo. A gente deve mostrar para as crianças que sim, cada passo, que cada conquista deve ser validada. Ok? Vamos às ferramentas. Essas aqui são ferramentas mais práticas, tá? Mais para o dia a dia, mais relacionado ao próprio comportamento dos pais. O uso de sermões, por exemplo, se a gente lembrar na nossa própria infância e adolescência, o que a gente fazia? Como era o nosso comportamento? Quando os pais começavam com aquele sermão de tentar explicar e dizer como é que funciona, e vai, fala. Nosso comportamento, vira os olhos e eu não consigo mais ouvir, ai que chato, e eu não aguento mais. Então, não adianta sermão com crianças e adolescentes. Não funciona, tá? O sermão vai entrar por um ouvido e sair pelo outro, não vai ser validado, não vai funcionar de nada, só vai desgastar e gerar mais conflitos e mais insatisfação. Então, o que a gente sugere? Ao invés de ficar dando sermão e falando repetidamente as mesmas coisas várias vezes, usem sinais. Por exemplo, é uma criança que tem problemas
para tomar banho, tá? A gente vai ver outras ferramentas também. Mas todo dia é uma guerra para tomar banho. Então, ao invés de você ficar todos os dias dando sermão para aquela criança tomar banho, combine com ela que você vai fazer apenas um sinal para lembrar para ela de ir tomar banho. Né? Muitas vezes acontece muito com adolescente, né? Adolescente geralmente esquece das coisas. Então, ao invés de ficar naqueles conflitos, combina com esse adolescente. Olha, já eu tô adiantando a aula, né? Sempre que eu fizer esse sinal aqui, ó, por exemplo, para o adolescente, significa que é para ele tomar banho. Ou sempre que eu fizer esse sinal aqui, ó, significa que está na hora de lanchar. Enfim, combina um sinal com a criança para lembrar ela daquela tarefa, daquele comportamento, daquela atividade, certo? Muitas vezes a criança realmente esqueceu, se passou, ou enfim, qualquer outra situação, e a gente acaba gerando um conflito, muitas vezes por bobagem, né? Então, sinais, ou apenas uma palavra, banho, hora de tomar banho. Então, a criança vai entender. Ou deixou a toalha na mesa, ó, toalha, vai guardar a toalha. Ah, você não, sei lá, não guardou os brinquedos. Opa, brinquedos. Então, usem sinais, usem apenas uma palavra para não ficar uma situação chata dentro de casa no dia a dia. Outros dois boas ferramentas, excelentes ferramentas para trabalhar com crianças, com adolescentes, qualquer pessoa, na verdade, né? É o uso do bom humor e da ludicidade, né? Quando a gente usa o bom humor, a negatividade, o peso, muitas vezes, do comportamento que se instaura na casa, dos conflitos, o bom humor, ele acaba desfazendo isso, né? Liquefazendo, digamos assim, esse peso que fica no ambiente. Então, o uso do bom humor, muitas vezes, pode solucionar um problemão. A ludicidade também é muito bem-vinda com crianças, tá? Na primeira infância e melhor ainda agora na segunda infância. Então, a gente vai perceber na próxima ferramenta como essa ludicidade pode ser aplicada. Mas usa brincadeira. Por exemplo, com crianças pequenas, tá? Na primeira infância, não quer comer. Vamos brincar de comer? Faz um aviãozinho. Isso é o uso da ludicidade. Olha, vou dar comida um pouquinho para o patinho, depois é você, tá bom? E dá um para um e dá um para o outro. Usa o lúdico. Através do lúdico a gente consegue conquistar as crianças, né? Com a segunda infância também funciona super bem. E essa é uma das ferramentas que eu mais gosto, ela é muito forte, é muito potente e é muito legal de ser usada, vocês vão perceber. Só usar uma vez, vocês vão perceber o quanto funciona. Que é escolhas limitadas. Essa ferramenta, ela é bem nítida para a gente perceber como usar firmeza e gentileza ao mesmo tempo, porque esse é o princípio da escolha limitada. Ela alia gentileza, firmeza e encorajamento. Olha como ela é maravilhosa, percebem? Então vamos lá, um exemplo. Tá aqui um exemplo que eu coloquei para vocês, né? Então, para fazer as escolhas limitadas, eu passo por 4 passos. O primeiro, eu uso a gentileza. No segundo passo, eu uso a firmeza. No terceiro passo, eu vou dar as opções que eu quero para a criança. Eu dou as opções, sou eu que defino as opções. Então, os limites são definidos por mim, pelos pais, pelos educadores. E, por fim, o encorajamento. Eu mostro para a criança que ela tem um poder limitado, mas ela tem um poder. Vamos ver o exemplo. Vamos lá. Então, digamos que a criança não quer tomar banho, como a gente já falou aqui, né? Primeiro passo, eu demonstro gentileza, empatia, eu entendo a situação da criança, eu me coloco no lugar dela. Poxa, filha, eu sei que você gostaria de jogar mais um pouco. Ponto. Gentileza. Agora você vem com a firmeza. Não uso mais. Usem sempre o i, tá? É meio difícil no começo, porque a gente tende a usar o português, né, correto. Mas pensem assim, eu acabei usando dessa forma e funcionou para mim. Eu coloco um ponto, parágrafo na frase, e aí sigo. Ponto de segmento, desculpa. Um ponto de segmento na frase e continuo com o i. Então, eu sei que você gostaria de jogar mais um pouco. Demonstre essa gentileza. E é hora de tomar banho. Demonstre essa firmeza. E agora você vem com as opções. Você quer tomar banho com o patinho ou com a galinha? Entenda, a opção é como a criança vai tomar banho. A opção de não tomar banho não existe, tá? Aí você insere no final um encorajamento. Você escolhe. Você decide. Quando a gente fala essa frase, assim, pra gente parece bobo, mas o falar você escolhe, você decide para a criança, dá uma sensação de poder, de encorajamento, como se ela tivesse realmente uma escolha. E, de certa forma, ela tem. Então, a criança vai te responder. Ela vai escolher uma das opções que você deu. Caso ela não escolha, caso ela diga, não, eu não quero tomar banho, você seja firme e gentil e fala. Essa não está entre as escolhas. E repete novamente a escolha, tá? Refaz as escolhas. Se você perceber que essas escolhas não estão funcionando, troca as opções. Tudo bem, eu estou percebendo que você não quer tomar banho com o patinho ou com a galinha. Então agora você quer tomar banho como? Na bacia ou de chuveirinho? A opção não tomar banho não existe, certo? É só reformular
as escolhas, certo? As opções. Então, repetindo. Eu sei que você gostaria de jogar mais um pouco. A criança está jogando videogame, jogando bola, enfim. E aí não quer parar para tomar banho. Então, poxa, filho, eu sei que você gostaria de jogar mais um pouco. E é hora de tomar banho, né? Você quer tomar banho com o patinho ou com a galinha? Você escolhe. Então, sejam enfáticos, né, nesse você escolhe. Passem essa para os pais. Essa é uma ferramenta que vocês podem passar para os pais já na primeira sessão, tá? É importante que os pais, na primeira sessão, eles já saiam com uma ferramenta em mãos. A gente não pode nunca deixar que o cliente saia do consultório, da clínica, do espaço de atendimento, sem uma ferramenta, sem algo prático para colocar, certo? Para usar. Então, a escolha limitada, ela é uma ferramenta muito simples, muito fácil e assertiva, né? Então, funciona com toda a infância. A adolescência é mais complicadinho, porque eles são mais espertos, mas pode funcionar também, certo? Essa outra ferramenta é a construção de um espaço. Ele está relacionado, né, ele é casado com a pausa positiva. Ele é um espaço criado pela criança, né, em que você, junto com a criança, constrói esse espaço para que ela seja convidada a se acalmar. Então, uma criança não funciona para a primeira infância, tá? Esse é da segunda infância mesmo. Uma criança que teve uma birra, teve acesso de raiva, ela está muito irritada, ela está chateada por qualquer que seja o motivo. Então, a ideia é que a gente convide a criança, convidar, tá, gente? Nunca mandar. Quando a gente manda, é um castigo. A gente convida, pergunta se ela quer ir se acalmar no seu cantinho da calma. A criança está irritada por qualquer motivo. Ai, filho, eu tô vendo que você está muito chateado, você está muito irritado. Você não quer se acalmar lá no seu cantinho, não? E aí você pode também lembrar para a criança o que tem naquele cantinho. Então, como eu já falei, esse cantinho é construído pela criança. Então, é um canto no quarto dela, né? O mais indicado, ou qualquer outro lugar da casa, ela escolhe, que ela consiga se acalmar. Então, você pode, hoje nesses designs de quarto infantil, vocês conseguem ver aquelas cabaninhas, né? É muito comum hoje em dia. Então, geralmente, essas cabaninhas estão muito relacionadas ao cantinho da calma. Mas pode não ter necessariamente essa cabaninha, mas faz um cantinho com tapete, com EVA, com alguns brinquedos, livros, enfim, materiais que você sente que vai acalmar a criança. Então, umas almofadas, uns bichinhos de pelúcia, a criança escolhe, tá? Livrinhos que ela gosta para se acalmar. Então, quando ela estiver irritada, pergunta se ela quer ir para o cantinho. Foi ela que criou. Então, ela tem mais tendência a ir para aquele cantinho. O brinquedo favorito, enfim. E aí a criança vai para aquele cantinho, ela começa a ver os seus brinquedos, senta ali, ela pode chorar, ela pode, enfim, fazer o que ela consegue fazer para modular. Isso é importante também, encorajador e respeitador demais, porque você dá um espaço para a criança. Você não fica brigando com ela para ela se acalmar, gritando, ou, sei lá, às vezes potencializando a irritação da criança. Então, você convida com calma também, para que ela vá para o seu cantinho e se acalme. Se a criança não quiser ir, ok, ela não é obrigada a ir, certo? Mas com o passar do tempo você encoraja, você pode perguntar se você quer que eu vá com você para você se acalmar? E aí você vai com a criança e vai ensinando a ela, né? O tempo para treinamento também é uma ferramenta. Então, ensina, vai mostrando para a criança que aquele cantinho tem essa função, para acalmá-lo. Beleza? Vamos para a próxima. Essa é uma ferramenta muito legal, a gente chama de roda das escolhas. É uma roda, né? Aqui está um desenho dela. Deixa eu ver se eu consigo mostrar com o mouse, não sei se vocês conseguem ver. Mas é um círculozinho, né? Uma pizza. É sugerido fazer, inclusive, com caixa de pizza, né? Com aqueles círculos de isopor que vende com alimentos e tal. Ou você corta mesmo um círculo de papelão para que esteja disponível no quarto da criança, na parede, em algum lugar. Na roda das escolhas, você constrói junto com a criança, você vai colocar ali atividades, atitudes que sejam soluções para problemas que acontecem rotineiramente em casa. Por exemplo, uma casa que tem irmãos, eles brigam muito porque um pega o brinquedo do outro. Então, quando isso acontecer, você convida eles a irem na roda das escolhas. Vamos na roda das escolhas encontrar uma solução? E lá na roda das escolhas vai ter dividir brinquedo, escolher outro brinquedo, sei lá, assistir um filme, mudar a atividade, enfim. Essa roda das escolhas é interessante a gente fazer junto com a criança, mas perceber quais são os problemas que acontecem com mais frequência na casa e na roda colocar soluções para esses problemas, certo? É bom que sejam também soluções diversas. Essa roda de escolhas ela pode ser transformada em vários outros tipos de roda. Roda da brincadeira, essa roda da brincadeira é muito forte também, é o mesmo processo da roda das escolhas para crianças que estão... para pais, no caso, que estão tentando tirar um pouco a criança das telas.
Então, as crianças que estão viciadas em tela, elas querem estar o tempo todo no celular, na televisão. Então, elas não veem outras opções do que fazer, ao invés de estar no celular. Então, a roda da brincadeira, por exemplo, pode ser chamada de roda das escolhas também, dá à criança outras opções, dá ideia de outras opções que ela pode fazer. Então, acabou o seu tempo no celular, a criança fica irritada, não sabe o que fazer. Vamos dar uma olhada na roda das escolhas, o que a gente pode fazer? E aí tem lá outras opções, tá? Jogar bola, e ver o amigo, ver desenho, pintar, desenhar. Então, ali a criança tem uma visão, né, mais clara do que ela pode fazer em substituição ao uso das telas. Muito massa. Outra opção também, outra variação da roda das escolhas é a roda da raiva, roda de escolhas da raiva. Então, crianças que são muito agressivas, que têm muita questão de descontrole emocional, a roda da raiva ela é feita também como uma solução para esses momentos de estresse. Então, respirar fundo, contar até 10, ler um livro. Então, na roda da raiva, você coloca as situações que a criança pode fazer para se acalmar. Então, esse roda das escolhas é muito poderoso, é uma ferramenta que também tem que estar presente na orientação dos pais, né? Pode ser construída, inclusive, junto com a família. É muito interessante, né? Que a gente traz essa ideia, você traz esse processo, esse recurso para ser construído junto com a família dentro da clínica. Olha que legal, fica muito bom. Então, vão percebendo, conhecendo a dinâmica da família, a gente constrói essa roda de escolhas dentro do consultório. É uma boa dica. Essa ferramenta está relacionada a famílias com irmãos, tá? É muito comum que os pais, eles se metam, vamos falar assim mesmo, nas brigas entre os irmãos. E com isso, o que acontece? Hoje em dia, né, nós somos adultos, se você tem irmãos, com certeza você já pensou isso alguma vez, né? Ou você, ou alguma outra pessoa que você conheça já pensou, minha mãe prefere meu irmão do que a mim. Minha mãe gosta mais do fulano do que de mim. Isso acontece justamente porque nesses momentos de briga, principalmente nesses momentos de briga, a mãe tomava partido e acabava sempre escolhendo e posicionando uma criança como vítima e outra como agressor. Então a criança acaba incutindo esses rótulos, né, nelas mesmas e cria essa crença com o passar dos anos. Eu sempre sou a vítima, então minha mãe sempre me defende. Eu sou sempre o agressor, então minha mãe sempre me acusa, então minha mãe sempre prefere o meu irmão. É sempre assim que acontece. Então, para que isso não aconteça, para a gente dar uma educação mais encorajadora para os dois e de forma igualitária, já que a igualdade é um dos princípios também da disciplina positiva, é que os pais não se metam nas brigas dos filhos. Aí eu já tive uma mãe que falou assim, como assim? Eles vão se engalfinhar e eu vou deixar? Não. Se ocorrer uma agressão física, a sua função é simplesmente separar. Separa, coloca um no canto, outro no outro. Mas a ideia é não tomar partido. Não procurar saber o que aconteceu e decidir quem foi o vilão e quem foi o bonzinho. Porque muitas vezes a gente não sabe o que aconteceu de fato, né? Se você está escolhendo um lado, você está acreditando em um e negando o outro. Então é importante que a gente sempre demonstre uma frase encorajadora para que eles resolvam seus problemas sozinhos, que eles saibam se resolver e encontrar soluções dentro dos seus problemas. Então a única coisa que você pode fazer, a melhor coisa, na verdade, que você pode fazer quando dois irmãos brigam e vem muitas vezes, mãe, ele tá brigando comigo, olha o que ele fez. Você vai parar, vai olhar para eles e vai dizer, eu tenho certeza que vocês vão conseguir encontrar uma solução boa para os dois, tá? E pronto. Deixa que eles se resolvam. Caso tenha, como eu já falei, uma agressão física, alguma coisa assim, você simplesmente separa, tá? Se for um caso que você precise mediar, não tenda a escolher um lado. Apenas encoraje-os a encontrar uma solução. Não dê uma solução, tá? Pense assim, no máximo, eles vão contar, não defina. Você só encoraja. E o que a gente pode fazer para resolver isso? O que você sugere, fulano? O que você sugere, cicrano? Não, essa situação não é boa porque prejudica um. Vamos pensar uma que fique igual para os dois? Independente de quem começou, de quem teve culpa, a ideia não é essa, certo? Não somos juízes, tá bom? Então passem sempre essa visão para os pais. É bem interessante. Até na orientação, na sessão de orientação, vocês podem perguntar isso, né? Como eram os seus pais? Você era o preferido? Você tem irmão? Quem era o preferido da família, da mãe e do pai? E aí vocês incluem esse processo de psicoeducação para que eles entendam que eles não podem se meter na briga dos filhos, certo? Essa ferramenta é uma ferramenta que a gente precisa ter muito cuidado, tá? As consequências naturais e lógicas. Eu coloquei só aqui as consequências naturais, porque as consequências lógicas, ela é mais útil com adolescentes, então tá no próximo aula. As consequências naturais é simplesmente o fato de você deixar que a criança aprenda pela experiência. Nós pais temos o costume, né, e
a prática de estar sempre dizendo para a criança o que ela tem que fazer, como ela tem que fazer, e dizendo que isso é melhor, que isso é aquilo. Então, que tal a gente deixar a criança experimentar para que ela possa aprender, né? Então, isso é bem encorajador. Então, ao invés da gente, sei lá, dizer para a criança, se você sair uma coisa óbvia, né? Se você sair na rua, você vai se molhar, hein? Ó, não sai não, vai chover, tá chovendo. Deixa a criança sair e experimentar a chuva, né? O que vai acontecer? Ela vai se molhar. Isso é uma consequência natural. Se você sai na chuva, você se molha, né? Consequência natural. Deixa a criança experimentar. O que a gente jamais pode fazer é depois disso falar, eu não falei, eu lhe disse que não era para fazer isso, e você fez, e olha o que aconteceu. Isso é humilhação. A criança já aprendeu com aquele erro, né? Então, a gente não precisa mais ficar humilhando, demonstrando que a criança errou, porque aí a gente perde o sentido das consequências. O sentido das consequências naturais e lógicas é para que elas permitam que a criança aprenda com as próprias experiências. Quando você adiciona humilhação, isso aí já passa a ser castigo, tá? Então, por isso que a gente tem que ter muito cuidado com o uso das consequências naturais, tá? A Jane, inclusive, no livro, a Jane Nelson, ela até comentou sobre o risco de uso das consequências naturais e lógicas. A gente tem que ter muito bem definido como é que funcionam e como é que pode ser utilizada as consequências naturais e as consequências lógicas. Só um parêntese, a diferença. Nas consequências naturais, ela é natural. É uma consequência inevitável sobre algo que você faz. Nas consequências lógicas, tem sempre a interferência de um adulto, tá? Por exemplo, a mãe combina com a criança, eu só vou lavar as roupas, como é o exemplo que ela dá no livro, que estiverem no cesto de roupas sujas. Se não tiver no cesto, não vou lavar, isso é lógico, né? Então, se a criança não colocou a roupa no cesto de roupa suja, ela não tem as roupas lavadas. E pronto. Deixa ela aprender com os erros, deixa ela aprender com as consequências. Essas são as consequências lógicas, porque tem a interferência de um adulto. Quando não há a interferência de um adulto, é uma consequência natural. Lembrando, um parênteses, nas consequências naturais, a gente tem que estar de olho se há um risco, tá? Não pode ter risco à segurança da criança. Eu não posso deixar que as consequências naturais aconteçam se uma criança vai subir uma escada e dar lá no telhado, né? Então ela vai subir e vai aprender que não pode, não dá. Então, você está pondo em risco a segurança da criança. Então, não é interessante que se aplique as consequências naturais, tá bom? Ok. E vamos, então, às reflexões finais. A gente vai ver mais ferramentas, tá, gente, ao longo das outras aulas aqui. Reflexões finais para a infância. Nunca faça por uma criança o que ela tem potencialidade de realizar sozinha. Isso desenvolve autonomia, encorajamento, autoconfiança, segurança, enfim, habilidades. Então, se você sabe que a criança é capaz de fazer, deixe ela fazer, ok? Avise antes do que você vai fazer, é muito importante com crianças da primeira infância já. Tudo que for acontecer com a criança, é importante que a gente avise, tá? Vocês vão ver como as coisas vão melhorar muito, passem essa informação para os pais. Se você precisa ir no supermercado, a criança vai para um shopping, e você vai simplesmente no supermercado comprar um item, você avisa para a criança, olha, a gente vai no shopping, mas a mamãe só vai no supermercado comprar isso, tá certo? Quando você avisa para a criança, ela já sabe o que vai acontecer. Então, ela sabe que ela não pode se distrair com outras coisas. Pode ser que ela se distraia? Pode ser. Mas ela já tem um roteiro, ela já sabe o que vai acontecer. Então, é muito importante informar tudo para a criança que vai acontecer. Num processo de adaptação escolar, por exemplo, você, criança da primeira infância, você vai levar a criança para a escola, ela vai chorar, você vai avisar, olha, a mamãe vai te deixar, você vai ficar agora com a tia, você vai brincar, você vai aprender, depois a mamãe vem buscar você, tá bom? Informa tudo para a criança. Ela vai chorar, mas ela vai entender, certo? Qualquer situação, é muito importante que você explique para a criança o que está acontecendo, para que ela entenda. Mesmo crianças muito pequenininhas, que a gente sabe que não entende, vocês vão se surpreender o quanto elas entendem, tá? Pergunte sempre, isso é muito importante. A gente tem mania de julgar, de dizer o que aconteceu ou o que vai acontecer. Não tem certeza? Pergunta. Então, pergunte sempre. Use perguntas curiosas e use atitudes encorajadoras. Então, pergunte para a criança, ao invés de dizer a laranja, a maçã é vermelha. Qual é a cor da maçã mesmo? Que cor é a maçã? Né? Então, você vai encorajando a criança e ajudando ela até na construção do seu aprendizado. Foque em soluções. A gente, foi criado assim, eu não sei porque a nossa humanidade é assim, mas a gente tem a mania de sempre estar encontrando um culpado, né? Porque isso aconteceu, porque você fez isso aconteceu porque você é assim, porque isso e aquilo. Não adianta. É uma discussão que não vai para lugar nenhum. Vamos focar na solução? Beleza, isso aconteceu. O que a gente pode fazer para resolver? Então, com as crianças, a mesma coisa, tá? Não adianta ficar dando sermão, discutindo, tal. Informa que aquilo foi um erro e como a gente pode fazer para acertar. Isso é encorajador, dá para perceber, né?
E reserve tempo para treinamento. Como a gente quer que uma criança faça uma atividade se a gente não investiu tempo para ensinar ela? Como é que eu quero que meu filho adolescente, né, já pulando também para as próximas aulas, faça a cama se na vida toda eu fiz a cama para ele? Eu nunca parei para ensinar, para mostrar como é que se faz a cama. Né? Como é que eu quero ensinar para o meu filho pequeno a guardar os brinquedos se eu sempre guardei os brinquedos e agora do nada eu quero que ele guarde os brinquedos? Então, tempo para treinamento. Passe um tempo com a criança, ensine ela a fazer os passo a passos. A criança viu, mas você não parou para ensinar. Então, mostra para ela como é que faz, certo? E agora, só por uma informação para vocês, tá? A terceira infância, que a gente seria a nossa próxima aula, ela se encaixa na pré-adolescência, que são crianças de 9 a 11 anos. Por ser pré-adolescência, ainda mais as crianças de hoje, né, que já estão tão avançadas, eu incluí a pré-adolescência, que é essa faixa de 9 a 11 anos, que é, né, a terceira infância, junto com a aula de adolescentes, tá? Então, a nossa próxima aula vai ser sobre adolescência, incluindo pré-adolescência, tá bom? E a gente finda, assim, a terceira aula, e eu sugiro para vocês que façam uma lista. A gente já viu várias ferramentas aqui da disciplina positiva, que vocês podem tanto aplicar em casa com as crianças na clínica, quem faz atendimento clínico, ou com os pais, né, já passar para os pais. Então, vão fazendo uma lista de todas essas ferramentas, usem exemplos que vocês podem ter usado no dia a dia, o conceito, enfim, tudo que vocês conseguirem se apropriar dessas ferramentas, para construir e ficar mais nítido na cabeça de vocês, tá? Porque as ferramentas, elas são uma parte prática, né? É o que os pais realmente vão na clínica buscar. A gente vai psicoeducar, vai explicar o processo de desenvolvimento infantil, mas são as ferramentas que são as armas que eles precisam para lidar com as crianças no dia a dia, tá bom? Então, faça essa listinha aí que vai ficar mais fácil para vocês aprenderem, certo? Então, obrigada e nos vemos na próxima aula. Tchauzinho!